Opa pessoal, tudo bem? Então, para esse trabalho de oratória, nós decidimos que a gente ia falar sobre um tema um pouco diferente. A gente meio que escolheu o tema jogos de terror. E no meio de tantos jogos que a gente poderia escolher, a gente escolheu justo falar sobre a história de FNAF. Enfim, antes de começar a falar sobre a história do jogo, eu preciso explicar pra vocês o que é FNAF. Bem, Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos extremamente famosa, atualmente com mais de 10 jogos da franquia, que mais pra frente estendeu-se em livros, brinquedos e até mesmo adaptação de filme. Sim, meu caro amigo, vai lançar o filme de FNAF no final do ano. Inclusive, muitas pessoas estão muito ansiosas pra assistir. Afinal, FNAF é um jogo com uma história extremamente marcante pra muitas pessoas. Inclusive, é muito marcante pra mim, porque eu fui conhecer FNAF em 2015. Eu comecei a acompanhar as histórias, as teorias e os jogos quando eu tinha 8 anos. Sim, com 8 anos de idade e já era perturbada desse jeito. Mas enfim, então vamos começar a falar sobre a história do jogo. Bem, tudo começou lá na década de 70 com a história de Harry Emily e William Afton. Harry Emily e William Afton eram dois amigos que tinham sonhos e propósitos em comum. Os dois manjavam muito na questão de engenharia robótica. Inclusive, os dois já faziam trabalho para um restaurante que ainda estava lá nos seus primeiros passos, começando a crescer, que era a Fredbear Family Diner, o primeiro restaurante que vem nessa franquia toda. Na verdade, o Henry e o William, eles já eram os próprios donos do restaurante. Bem, Harry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha 3 filhos. Eu acho bem importante a gente já esclarecer isso. Mas voltando pra pizzaria, nesse tal restaurante existiam 2 modelos de animatronics, que se chamavam Spring Locks. Esses tais animatronics têm uma utilidade muito interessante, onde algum funcionário poderia entrar, dentro desses Spring Lock e usá-lo como uma fantasia. E com essa fantasia, ele poderia tanto andar pelos lugares, fazer brincadeiras e ficar lá entretendo as crianças do ambiente. E mesmo que o funcionário saísse do animatronic, o animatronic ainda poderia continuar lá, servindo como uma atração para os shows. O Harry e o William, eles não sabiam que essa ideia daria tão certo assim. Então, com o passar dos anos, eles foram tentando, até chegar na década de 80. O restaurante, como já esperado, acabou virando um tremendo sucesso. O negócio estourou tanto que eles acabaram criando uma franquia para esses tais restaurantes. Enfim, agora estamos na década de 80. O Harry e o William, eles queriam expandir o negócio deles e tornar esse restaurante um pouco maior. Então aconteceu que a Fredbear Family Diner acabou virando a Fazbear Entertainment, que seria a tal empresa que tomaria conta de todas as franquias envolvendo os restaurantes de alguma forma. E é justamente nesse restaurante que as coisas estranhas começam a acontecer. William Afton e Harry Emily foram funcionários da Fredbear Family Diner. E lá, eles acabaram desenvolvendo vários tipos de animatronics. Um dos modelos muito importantes que eles desenvolveram foi a Puppet. A Puppet era da responsabilidade do Henry. A Puppet foi criada pelo Henry para poder proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela era uma criança meio tímida, então ela nunca conseguia muito bem se enturmar com as outras crianças. Ela sempre ficava lá, meio que mais isolada no canto dela. Meio que por isso que a Puppet foi criada, para ficar lá cuidando dela. Até que em uma dessas festas de aniversário que acontecia na pizzaria, a Charlotte, ela acaba ficando sem querer pro lado de fora. Então uma coisa terrível acaba acontecendo. Chega um homem roxo em um carro de roxo e acaba matando a Charlotte. A Puppet, ela infelizmente não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte. E por isso que essa tragédia acabou acontecendo. Quando a criança já está caída e morta no chão, a Puppet até tenta chegar perto da criança. Mas como estava um tempo chuvoso, a chuva acaba estragando o animatronic. E o animatronic acaba deitando do lado da criança morta no chão. Vamos falar sobre a primeira regra de FNAF, onde tudo que for acontecer em Five Nights at Freddy's existe uma regra importante. Os animatronics são assombrados pelas mortes das crianças que William Afton assassinou. Todas as mortes que William Afton fez acabou sendo possuído por um animatronic de alguma forma. E a Puppet foi a primeira animatronic que acabou tendo uma alma dentro, sem que William Afton soubesse o que tinha acontecido. E o Henry, pai da Charlotte, também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Nem o William sabia que o animatronic havia sido possuído pela menina. Outra coisa muito importante de se falar é que nós não sabemos o porquê o William Afton assassinava as crianças. Muito provavelmente ele tinha algum distúrbio ou problema mental. Mas uma das coisas que daria pra explicar essas loucuras do William é que ele tinha muita inveja da família do Henry. Enquanto a família dele era bem problemática e desajustada, a família do Henry era muito mais unida e feliz. E principalmente o Henry tinha muito amor pela sua filhinha
filhinha Charlotte. Pode ter sido essa inveja que o William tinha dessa relação da Charlotte com o pai dela, que pode ter levado a ele ter cometido esse primeiro assassinato. Outro motivo também é que o William tinha muita inveja da inteligência de Henry. Os animatronics do Henry já eram muito mais avançados e com vários tipos de funções diferentes, e faziam coisas muito mais impressionantes que os animatronics do William. Pode ser um dos motivos que levou ao William a cometer o assassinato da filha do Henry. Bem, agora vamos pular pro FNAF 4, hora de falar da criança chorona. Aconteceu uma reforma onde o William Afton e o Henry acabaram desenvolvendo, outros animatronics lá. E meio que criaram os principais animatronics de FNAF, que seriam Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatronics, eles faziam a maior parte do show, mas eles ainda utilizavam as Spring Locks, aquelas fantasias lá do começo da pizzaria. Só que acontece o seguinte, a criança chorona, ela é filha do William Afton, e ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado com as coisas que acontecem lá dentro. Tanto que ele vê um homem entrando dentro da fantasia de animatronic. E isso deixa ele muito assustado, porque ele achava que os animatronics se mexiam sozinhos. E lembre-se que esse animatronic podia servir para as duas coisas, tanto para ter uma pessoa dentro, quanto para fazer shows. Mas isso era completamente estranho para uma criança pequena que não entendia dessas coisas. E aí, ele tem um irmão que faz bullying com ele. Esse irmão que faz bullying é o Michael Afton. Como se já não bastasse esse terror que essa criança sofria, ele ainda tinha um irmão que fazia bullying com ele. E ele sempre frequentava aquela pizzaria, porque afinal o pai dele trabalhava naquele lugar. Até que no dia do próprio aniversário dele, acontece uma coisa terrível. Tava tendo uma festa lá com várias crianças no restaurante. E daí o Michael, pra meio que, trollar o seu irmãozinho, acaba pegando ele e mais alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E como o animatronic automaticamente tem que abrir a boca e fechar pra poder cantar, e a criança ainda pra piorar a situação se contorcendo lá dentro, o animatronic acaba mordendo a cabeça da criança. E mais uma vez, outra criança vítima das coisas da Fazbear. Só que dessa vez não foi o William que matou. Ela acabou sofrendo um acidente por causa de uma brincadeira do próprio irmão. Então o Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e aplicando um castigo nele, que é os eventos que a gente vê se passando no jogo de FNAF 4. Os eventos que nós jogamos no FNAF 4 é o castigo do William, em cima do seu próprio filho. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de tentar remontar a criança. Mas ele acabou pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, porque provavelmente o filho dele estava vivo, lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Ele acabou reformando os animatronics, para que eles pudessem ficar em uma forma mais terrível e assustadora. E Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo seu próprio pai. E também pelo Michael ter causado a própria morte do irmão. Pode ser um enorme trauma na cabeça do Michael, já causado nessa época. E o pai também não quis ajudar ele. Ele simplesmente deixou a criança largada lá, com seus próprios pesadelos, o que levou ele ainda mais a ficar aterrorizado pelas coisas. Bem, foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já estava pela perda de seu filho mais novo, e decidiu montar a empresa Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com seu próprio filho para ver se talvez ele conseguiria trazer ele de volta. E nesse mesmo tempo, o Henry Emily também estava na empresa, mas ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo, que talvez o William não fosse uma pessoa tão boa, pois ele viu a própria morte do filho dele, e ao invés de ficar em luto em casa, ele se enfiou em mais e mais trabalho, e também deu um castigo terrível pro seu outro filho, que fez a maldade. Então meio que o Henry acaba se ausentando e saindo da Fazbear, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, a sua própria filha. O Henry, ele começa a investigar o que poderia ter acontecido com a sua filha, e acaba descobrindo que na verdade o seu próprio amigo William estivesse envolvido por trás do assassinato da Charlotte. Isso faz a gente sair de 83 e ir pra 85. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear, onde a Fazbear acaba ficando pra outros donos, muito provavelmente pra alguém da família do Henry ou do William. De certa forma, teve essa divisão, onde nenhum dos dois mais tinham a sociedade. Nesse meio tempo, o William abriu a Circus Baby Entertainment, que seria, no caso, o jogo do Sister Location. E também teve a Chica's Party World, onde seriam criadas as versões Fun Times, que serviriam pra ser alugadas pra festas de crianças. E é aí que começam mais loucuras do William, porque aparentemente foi nessa época que o William acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos, que a gente vê no livro Into the Pit. O William Afton, ele se fantasiava de coelho, entrava nas pizzarias e lá ele capturava crianças, atraindo essas crianças para a sala dos funcionários, e lá ele cometia os assassinatos. Então, de alguma forma, o William Afton pegava a alma dessas crianças e estudava elas. Foi aí então que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton já tinha perdido um filho e estava meio paranoico
paranoico, tentando ver o que tinha acontecido com essa criança, e o seu outro filho, o Michael, completamente aterrorizado em casa, surge uma outra filha do William Afton na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth estava em um desses restaurantes onde tinha um fan time, e lá tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí, a Circus Baby meio que já tinha uma programação dentro dela pra poder sequestrar crianças. Era como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela. A Elizabeth sempre foi completamente apaixonada pela Circus Baby, mas o William nunca deixava ela chegar perto da Baby, porque ele sabia que a Baby era perigosa. Afinal, a Baby tinha um sistema pra capturar crianças. E aí, em um dia dessas apresentações, a Elizabeth vai escondido de seu pai até a Baby. E a Baby acaba pegando a Elizabeth. Vamos viver o Foxy! Chegue mais perto. Por algum motivo, a Elizabeth acaba completamente tomando conta da Circus Baby, meio que quase fazendo uma fusão perfeita com o animatronic. Foi aí então que o William Afton viu isso, viu que a sua filha tinha sido capturada pela Baby, e aí ele pegou o animatronic e levou pra sua fábrica, onde ele também tinha uma parte de monitoramento da sua própria casa, pra que assim ele pudesse ficar observando o Michael dentro de casa no castigo. O William meio que ele usou seus próprios filhos de cobaia, por conta dele ter pego a Circus Baby e descoberto que a sua própria filha estava dentro do animatronic. Mas o William Afton foi surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bem, a Circus Baby Pizza World acabou fechando, e com ela a Chica's Pie World também fechou. E por conta disso, as versões Fantimes dos animatronics foram recolhidas e deixadas dentro da empresa Afton Robotic, que daí no caso seriam os eventos que a gente vê do Sister Location. Foi aí então que depois de todas essas coisas que aconteceram e crianças desaparecidas, as pessoas começaram a notar as coisas que estavam acontecendo na Fazbear. E foi aí que o nome da Fazbear realmente começou a ser queimado no mercado. Mas foi só lá em 85 que as coisas começaram a piorar muito, onde começou a ter morte de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no livro Into the Pit. E aí, por conta disso, a Fazbear acaba criando novas versões de animatronics, tirando os animatronics antigos, que eram Fred, Bonnie, Chica e Fox, para serem descartados e colocados no fundo de uma pizzaria. Essa pizzaria que eu tô falando é a pizzaria de 87, que foi lá, né, a grande abertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformaram tudo de volta, meio que tentando apagar as burradas e as coisas ruins que aconteceram antigamente. E no jogo do FNAF 2, eles foram lá e criaram novos tipos de animatronics, com um design bem mais fofinho do que de costume. Essas novas versões seriam chamadas de Toy Animatronics, e esses novos animatronics teriam muito mais inteligência que o normal, e teriam meio que um reconhecimento facial dentro dele. Esse reconhecimento seria mais pra ver bandidos ou possíveis assassinos que entrariam dentro da pizzaria. E também, eu preciso lembrar vocês sobre os áudios do FNAF 3. Nesses áudios, eles vão falar sobre as roupas que eram usadas antigamente nas pizzarias, as famosas Spring Locks, que acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e trocadas por outras fantasias. E tudo isso porque elas estavam apresentando falhas. E também porque aconteceu um acidente em outra afiliada envolvendo essas roupas. E nesses tais áudios, eles falam que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie. E que, né, a roupa do Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizada. Mesmo com a Fazbear Entertainment percebendo a merda que estava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie para cometer os assassinatos, para se disfarçar e tentar fazer mais vítimas. Enquanto ele ia nessas salas seguras para levar as crianças, e lá ele cometia os assassinatos. Mas nessa época também William Afton continuou ativo e continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro da história de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes.
Desde a época do Sister Location, onde ele estava lá com aquela empresa, a Afton Robot, existia esse elemento, que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma de uma criança realmente tendo personalidade, características de fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. E pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia é injetada dentro de um animatronic ou de um objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo apenas um objeto assombrado. A segunda regra de Five Nights at Freddy's é aqui pra vocês. Tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue fluir nos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa, mas também tem uma parte que seria de felicidade e bondade, que também pode ficar dentro de algum corpo. Basicamente, todos os animatronics têm esses dois principais elementos. Mas também existe outro remanescente, que seria do psicólogo. Seria um remanescente da personalidade e da característica do trauma de alguém, que aí seriam os Dark Remnant. Isso que explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Fred e também os Phantoms Animatronics do FNAF 3, que ligaria, no passado de alguém com o trauma de alguém. Bem, nesse meio tempo, aconteceram várias coisas com o Michael Afton, pois antes de nós realmente entrarmos no FNAF 2, o Michael decidiu ir atrás do seu próprio pai pra ver o que estava acontecendo. Não só por curiosidade, mas também porque o próprio William Afton tinha deixado essas instruções pro Michael. Ele achou onde o seu pai estaria, que seria naquela fábrica meio estranha lá do Sister Location, e lá dentro daquela fábrica, ele acaba vendo a sua própria irmã em formato de animatronic. Não só a sua própria irmã, mas ele também vê outros animatronics que acabaram tendo crianças dentro. O Michael, ele até tenta fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatronics acabam persuadindo o Michael pra, eles meio que tentarem sair de lá de dentro da fábrica. Afinal, eles não conseguem sair de lá sozinhos por algum tipo de sistema que tem lá que impede eles de saírem. Então, todos os animatronics se juntam em uma forma só, que acabou virando o Ennard. E isso é esquisito pra caramba. Enfim, eles enganam o Michael Afton pra tentarem chegar na sala da Scooping. E essa sala da Scooping seria como se fosse uma colher gigante que abre a pessoa no meio. E essa colher gigante acaba abrindo o Michael, fazendo com que todos os outros animatronics entrassem dentro dele. Você está na sala de escavação agora. Funtime Fox já esteve aqui hoje. Funtime Freddy já esteve aqui hoje. Ballora já esteve aqui hoje. Circus Baby já esteve aqui hoje. Eu já estive fora antes, mas sempre me trazem de volta. Eles sempre nos trazem de volta. Não há como nos escondermos aqui. Não há para onde ir quando temos essa forma. Mas se fôssemos como você, poderíamos nos esconder. Se fôssemos como você, aí teríamos para onde ir. O escavador só machuca por um momento. Meio que ele ainda era uma pessoa viva, mas carregando todos os animatronics de forma despedaçadas dentro dele. Que era, o Ennard. Só que conforme o tempo foi passando, o corpo do Michael Afton foi apodrecendo. E depois de já apodrecer tanto, chega no nível que o Michael não aguenta mais. E os animatronics fogem de dentro dele de uma vez. Talvez a cada noite que o Michael fosse passando, mais parte dos animatronics fossem entrando e entrando dentro dele. Foi aí então que quando os animatronics decidiram sair do corpo do Michael, o corpo dele ficou roxo. Talvez pra insinuar que ele seria o segundo homem de roxo, bem parecido com seu pai, que se escondia nas sombras. E aí então, mais um dos filhos do Michael Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio pai. Bem, outra coisa importante que o próprio Scott Calton admitiu é que Five Nights at Freddy's é tudo do ponto de vista do Michael. Então, meio que o Michael seria o protagonista, vamos dizer assim. Tanto que lá no FNAF 2, o guarda de segurança que tá disfarçado na última noite é o Michael Afton. Ele tá lá, pra tentar achar os rastros do pai dele. Só que antes, era um outro guarda que ficava lá naquele lugar. Mas a gente já vai falar disso, porque isso envolve a mordida de 87. O Michael, ele meio que foi lá pro restaurante do FNAF 2 pra tentar achar onde que o pai dele poderia estar. E foi aí que ele começou a se deparar com mais animatronics possuídos e aquela loucura toda. E é isso aí que a gente vê no FNAF 2. Foi aí então que os Toys Animatronics começaram a agir de uma forma muito esquisita. E meio que eles começaram a bugar e ficar esquisitos, porque eles viam o Michael e meio que confundiam com o William. E por conta disso, o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez.
vez. Mas acontece algo muito importante que fez com que esse restaurante fosse fechado, que foi a mordida de 87, onde um guarda noturno que trabalhava naquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente, que muito provavelmente foi o animatronic Mangle que fez isso, porque a Mangle, ela foi quebrada pelos clientes e pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar a Mangle, eles meio que deixaram ela lá no canto para as pessoas irem lá brincar e zoar dela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie, mas independente de qual animatronic foi, aconteceu essa mordida. E aí, o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora, porque meio que lá tava rolando uma investigação policial e os animatronics iam ser desativados. Mas no final das contas, tudo foi por água abaixo porque nada saiu daquela investigação. E daí que a gente pula pra 1993, onde daí se passa o primeiro jogo do Five Nights at Freddy's, onde os animatronics meio que estavam apresentando odores. O William Afton, por conta dele achar que ele ia ser pego em 1993, ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatronics. E a galera meio que começou a perceber por causa do cheiro dos animatronics. O Michael Afton, percebendo essas notícias que estavam acontecendo, tenta ir atrás do pai dele mais uma vez, pra ver o que tava acontecendo e pra ver também se ele achava o pai dele. Então meio que os eventos que se passam no FNAF 1 é só o Michael tentando procurar o pai dele. E infelizmente o Michael acaba não achando ele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando na pizzaria. E por conta disso, a pizzaria meio que foi perdendo a popularidade dela. E aí, o William Afton meio que vendo as tretas que estão rolando com ele, e que, né, talvez alguém descubra o que ele fez e o que tá acontecendo. Ele vai lá e decide destruir os animatronics, pra não sobrar nenhuma prova de que ele poderia ter feito alguma coisa. Mas o pai dele estava agindo usando uma daquelas fantasias lá da década de 70, que era a fantasia do Spring Bonnie. O William Afton tentando destruir os animatronics, de alguma forma ele acaba sem querer tirando a alma das crianças que ele assassinou de lá de dentro. E essas almas meio que acabam voltando pra aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí, o William, desesperado, vendo o que ele poderia fazer pra tentar escapar, ele entra em uma das roupas, que é a roupa de Spring Lock Bonnie, e acontece o pior. Tá chovendo e o lugar tem goteiras, e a roupa acaba molhando. E essas Spring Locks tinham esse grande defeito, que se por um acaso molhasse a roupa, poderia acabar matando a pessoa por dentro, ou travando a roupa inteira. E aí então, o William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa, trancado e travado dentro do seu próprio casulo da morte. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Bem, com toda a reputação horrível e com as merdas que aconteceram, a Fazbear meio que tentou se reerguer de volta, pra eles tentarem lucrar com as lendas que aconteceram lá na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Fright, um lugar que era pra ser de terror envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior. Eles acabam encontrando um animatronic da década do passado. E esse animatronic era o Springtrap. Então, o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de volta. E ele, todo podre, quase morrendo, vai pra lá pra tentar ser o segurança daquele lugar. E aí que acontece de novo o embate entre pai e filho, que são daí os eventos que a gente vê acontecendo no jogo do FNAF 3. E aí, nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. O jogo do FNAF 3 foi basicamente o Michael tentando botar fogo no seu próprio pai. E acabou que não deu muito certo, porque no final das contas, o William Afton acabou sobrevivendo. O Michael, ele achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu, destruído e todo bagaçado, mas sobreviveu. Foi aí então que ele acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano pelo incêndio que aconteceu, e aí acabou se remontando no Scrap Trap.
Bem, depois de muito tempo, a gente acabou descobrindo que o Harry e Emily acabou montando um plano. Esse plano são os eventos que a gente vê acontecendo no Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. O plano do Harry era basicamente juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez, trancar como se fosse uma jaula, pra que ninguém pudesse escapar de lá. E ali, ele finalmente iria acabar com tudo isso de uma vez. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde lá, ele foi tentando juntar vários modelos de animatronics, que são os Medíocre Melodies. Os Medíocres Melodies, eles infelizmente só servem como iscas, pra meio que atrair os antigos animatronics pra aquela pizzaria que o Henry criou. E um dos animatronics que vai pra lá é o Scrap Trap. E também, além do Scrap Trap, vai a Left. A história da Left é um pouco confusa, mas o Henry, descobrindo que a sua filha Charlotte estava dentro da Puppet, ele foi lá e criou o animatronic Rockstar Freddy. O Henry, ele basicamente criou esse animatronic pra poder capturar a Puppet, meio que como se fosse uma prisão, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o contexto. Então a Left é uma mistura do Rockstar Freddy com a Puppet. Ai, eu sei que isso é muito confuso, mas vamos continuar a história. Quem vai também pra aquele restaurante que o Henry criou é a Scrap Baby, que acabou saindo dos animatronics que ela se juntou lá com o Energy e montando a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatronics que sobraram se juntaram no Molten Freddy. E aí, esses animatronics vão pra essa pizzaria no intuito de achar mais crianças, pra que eles pudessem pegar mais remanescentes e se manterem vivos. Mas daí o que acontece? A Puppet, desde a época que ela virou a Puppet, ou a Charlotte, melhor dizendo, ela por todo esse tempo, ela sempre foi atrás do William Afton, meio que de alguma forma tentando acabar com as coisas ruins que ele estava fazendo. Desde a época do jogo do FNAF 2, a Puppet, ela meio que acaba colocando almas dentro dos animatronics. Mas aí, ela acaba fazendo algo bizarro, porque ela acaba achando o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é a Cassidy. Só que dentro do Golden Freddy já existia uma alma lá dentro, que era a alma da criança chorona. E aí então, ficam duas almas dentro do mesmo animatronic. E o animatronic acaba ficando muito mais poderoso do que o normal. Mas a Puppet, ela não sabia que tinha alguém lá dentro, ela não sabia que já tinha uma alma dentro do Golden Freddy. A Puppet, ela vendo que o William Afton tinha voltado na forma do Scrap Trap, ela acabou se reativando pra ver se conseguia parar o William Afton de algum jeito. Foi então que só no FNAF 6, com a armadilha do Henry, tudo foi por água abaixo, onde o Michael Afton também foi lá dentro pra tentar prender o seu próprio pai. O Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso, e o Molten Freddy também acabou sendo preso. E também a Left, que no caso seria a Charlotte. O Harry, ele dá uma despedida pra sua própria filha, ela talvez nem se lembrando mais que ela tem um pai e perdendo as suas memórias no caminho. E aí, tudo acaba pegando fogo, e tudo meio que acaba nesse ciclo bizarro. Mas calma lá que a história ainda não acabou. Ainda tiveram mais coisas que aconteceram depois disso. A Ultimate Custom Night vai mostrar pra gente que o Golden Freddy acabou pegando o Scrap Trap e não deixando ele morrer, meio que fazendo uma tortura eterna dentro dele. As duas almas que estavam dentro do Golden Freddy, que era a Cassidy e a criança chorona, torturaram William Afton por anos, anos e anos. Finalmente, rostos familiares. Cale sua boca, você não tem o direito de falar aqui. Eu presumo que essa seja a parte em que você vai me interrogar. Não estamos aqui para te fazer perguntas, Afton. Não. Não somos iguais àquela instalação estúpida. Eles não sabem com o que estão lidando. Não. Estamos aqui para te matar e acabar com tudo de uma vez por todas. Conta outra pra mim. Ele realmente consegue me irritar. Você causou toda essa dor e morte para nós. Então, pensamos em retribuir o favor. Pare. Morte seria bom demais pra ele. Morrer é aquilo que ele mais deseja. Não é, Sr. Afton? Isso não é morte.
Mas é exatamente o que você merece. Se você manter ele vivo, não poderemos descansar. Como eu disse, morte é bom demais pra ele. Mas e quanto a nós? Isso Não é relevante. Nossa, nem vi ele chegando. Ele tem razão. Afton não merece a morte. Ele tem que pagar por seus atos. Ah, pessoal, o que houve com vocês? Estávamos ocupados. Queimando. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o Afton não deveria ser morto. Não depois do que ele fez. Estão ajudando ele agora? Não ajudar ele. Apenas mantê-lo vivo. Isso tudo realmente vale a pena? Eu entendo a sua raiva, mas... Se entendesse, não mataria ele tão cedo. Nesse meio tempo, aconteceu o seguinte. A Fazbear, ela não quis ficar parada, porque foi mais ou menos nessa época em que a Fazbear acabou contratando um desenvolvedor indie, meio que pra poder contar as histórias e as lendas que aconteceram no passado. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear não sabia e não tinha ideia de que esse desenvolvedor indie, ele iria colocar as merdas e os relatos reais que aconteceram no passado. E aí, como esse desenvolvedor acabou realmente falando as coisas que aconteceram, a Fazbear foi lá e acabou inventando desculpas, falando que isso eram só lendas urbanas do passado. Mas daí, acontece outra coisa muito bizarra, que é o homem no quarto 1280. Esse homem, ele é basicamente um corpo em decomposição que não morre nunca. E que por muitos anos e anos, o desejo dele é ir para um centro de distribuição da Fazbear. Um padre, ele até tenta dar extrema-unção nesse cara pra meio que perdoar os pecados dele e pro cara poder ir logo de arrasta pra cima. E esse padre meio que acaba descobrindo o desejo desse corpo, que é ir pra um centro de distribuição da Fazbear. Ele mal sabia que tava colocando o William Afton aonde ele mais queria. E aí, ele acaba explodindo de gosma e de remanescente, e de um resto de monte de porcaria que tava dentro dele. E por algum motivo, acaba entrando nas placas dos animatronics de alguma forma. Entrando lá dentro e possuindo as informações dos animatronics. Foi aí então que uma empresa que foi contratada pela Fazbear, que foi a Silver Parasol, para que essa empresa pudesse fazer um novo jogo de Five Nights at Freddy's. Dessa vez, um jogo mais tranquilo, mas ainda usando as lendas que rolaram no passado, para ser um jogo mais divertido. Ai ai, mas aconteceu muita merda no meio desse caminho, porque eles acabaram utilizando as peças que estavam infectadas com essa gosma bizarra lá do William. E aí, acabou bugando a programação de 2 jogos. Não só o da Silver Parasol, mas também o do Five Nights at Freddy's Special Delivery, que seria o AR de celular. Onde lá também, eles meio que tentaram escanear os pedaços dos animatronics e lá acabou dando muita merda. Porque os animatronics acabaram ficando instáveis e tendo uma programação tanto quanto diferenciada. Bem, enquanto o FNAF Help Wanted ainda estava sendo produzido, um cara da equipe, ele foi chamado pra poder testar esse jogo. Esse cara, ele se chama Jeremy. Nessa época, ele acabou testando uma versão beta do jogo. E ele acabou descobrindo coisas tanto quanto meio estranhas. Ele acabou passando por coisas horríveis que acabaram infectando a mente dele. E toda vez que ele entrava dentro do jogo, o negócio só piorava. Chegou a tal ponto de piorar tanto que a loucura que ele vivia dentro do jogo fez com que ele acabasse tirando o seu próprio rosto. E mais pra frente, acabou cometendo suicídio. A Silver Parasol, ela acabou vendo essa situação. E aí, outra beta tester acabou surgindo pra ver o que tava acontecendo. Essa nova beta tester é chamada de Tape Girl. A Tape Girl, ela viu esse negócio do vírus e ela tentou conter ele de alguma forma, tentando prender ele pra que ele não pudesse se espalhar pro resto do jogo. E aí, tentar acabar com esse vírus de vez. E aí, então, nesse meio tempo, a Fazbear acabou cancelando o desenvolvimento do jogo. E o jogo também seria passado pra uma próxima equipe. Então, a Tape Girl, no desespero, porque ela ainda não tinha conseguido achar uma solução pro vírus dentro do jogo, esse vírus esquisito que tinha contaminado o Jeremy, ela então decide dividir esse vírus em fitas. Essas fitas seriam meio que algo pra isolar esse
esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo, sem a programação direta de alguma pessoa. E a Tape Girl, tentando isolar esse vírus, ela acaba colocando essas fitas dentro do jogo, pra poder passar a informação que aconteceu pra próxima equipe, pra que a próxima equipe de alguma forma tente tirar aquele vírus de lá. E aí então ela prende esse vírus em 16 fitas e entrega todo o jogo pra próxima equipe. A próxima equipe, contratada pela Fazbear, acaba analisando a situação e uma outra beta tester entra na história. Então nós estamos vendo o jogo pelo ponto de vista de uma outra pessoa. Essa pessoa é a Vayne. A Vayne, ela meio que seria a personagem principal de Five Nights at Freddy's Help You Wanted. Ela seria a pessoa que acabou procurando as coisas dentro do jogo e acabou achando essas fitas de alguma maneira. Mas ela não sabia que quando ela conseguisse juntar todas essas fitas, o Glitch Trap acabaria sendo ativado e de alguma forma podendo infectar o jogo inteiro de novo. Mas no caso, quando ela acabou libertando o Glitch Trap, isso acabou infectando ela. Acabou passando o vírus e essa coisa louca dessas placas do William pra ela. E meio que o William acabou possuindo a garota. Nessa época, então, que ela foi infectada, ela acabou indo pra outra equipe, só que ainda trabalhando dentro da Fazbear. E aí, ela acaba sabotando a própria equipe pra tentar recuperar os pedaços do William. E depois dela conseguir achar os códigos do William, pra meio que tentar trazer o William de alguma forma, ela simplesmente sai da equipe. Ela tá sendo usada pelo William Afton pra que de alguma forma o William possa conseguir se remontar e voltar mais uma vez. Ai, o William Afton não morre nunca, mano. E aí agora, ela meio que tá lá dentro da empresa pra poder juntar os pedaços do William. Fora que não parou por aí ainda, porque a Fazbear, ela anunciou um complexo de diversão. Porque depois de terem lançado Five Nights at Freddy's Help You Wanted, que foi um tremendo de um sucesso, a Fazbear anunciou esse tal complexo de diversão, que seria o Five Nights at Freddy's Security Breach. Bem, o Five Nights at Freddy's Security Breach foi o último jogo que a franquia FNAF lançou. E infelizmente a gente não vai se aprofundar muito na história do Security Breach, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas um breve resumo é que lá nós vamos estar controlando um menininho chamado Gregory, que provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins. Ou ele só foi escolhido por uma assassina louca psicopata influenciada por um vírus louco chamado William Afton. Só pra deixar bem claro que esse vídeo foi totalmente inspirado em um vídeo do youtuber chamado Cory. E recentemente, o Cory postou um vídeo com mais de 3 horas. Sim, cara, mais de 3 horas de vídeo. Onde lá ele explica parte por parte, detalhe por detalhe da história inteira de FNAF. E mano, eu super recomendo assistir porque o vídeo tá incrível, a edição tá perfeita e tá muito bom. Então, pra quem não entendeu, porque realmente a gente não conseguiu deixar muito claro nesse vídeo, eu recomendo vocês irem assistir no vídeo dele. E eu também queria agradecer por terem aguentado a gente até aqui. Porque, mano, a gente fez praticamente 40 minutos de vídeo. Eu sei que o tema que a gente escolheu não é um tema que interessa a todo mundo. E também nem todo mundo gosta de FNAF. Mas, sei lá, a gente achou interessante trazer essa história aqui pra vocês. E também não deixem de assistir o filme que vai lançar agora em outubro, gente. Afinal, agora vocês já sabem da história inteira. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys! Se apega não, eu não quero compromisso, nós mete a